O que a Arca de Noé tem a nos ensinar sobre a pandemia de coronavírus que nós estamos vivendo nesse exato momento? Bom, eu confesso que eu relutei bastante em gravar um vídeo sobre esse tema, sobre o coronavírus, até porque já tem inúmeros vídeos na internet, tem inúmeros especialistas argumentando todo tipo, toda espécie de informação sobre essa pandemia já está sendo disseminada 24 horas por dia, toda hora, martelando nas nossas cabeças. Mas, em um passeio por alguns vídeos e documentários na internet, eu me deparei com um documentário sobre a peste negra do século XIV e vi alguns comentários das pessoas falando, e alguém até colocou, ou algumas pessoas colocaram, a questão da lei de Moisés e de algumas proibições que, se tivessem sido levadas em consideração, talvez essa no caso do vídeo que eu vi, a pandemia da peste negra do século XIV, teria evitado tantas mortes, milhares de mortes que ocorreram naquela época. Nós sabemos que, além dessa epidemia de coronavírus que estamos passando nesse exato momento, o mundo já foi afligido de diversas outras epidemias. Jesus disse que é necessário que essas coisas aconteçam e que elas aconteceriam e que nós não deveríamos ficar espantados. Jesus falou que haveria guerras, haveria rumores de guerras, haveriam pestes, haveriam doenças, haveriam pragas. E nós sabemos que desde toda a história da humanidade, desde que o mundo é mundo, desde que Jesus falou essas palavras, nós temos visto inúmeras epidemias de vírus, bactérias, moléstias e doenças das mais variadas. Além da epidemia de coronavírus que nós estamos vivendo agora, as gripes, as epidemias de gripe, H1N1, gripe suína, aviária, gripe espanhola, varíola, ebola, no século XIV, como eu já disse, a peste negra e tantas outras, epidemias de cólera, de dengue e etc. Mas, em meio a todas essas pandemias e epidemias, o que a história, aquela antiga história desse livro antiquado para muitos, o que essa história da Arca de Noé, o que essas leis escritas por Moisés têm a nos ensinar sobre essas epidemias? Eu afirmo aqui categoricamente que, se em todos esses períodos, todas essas epidemias que assolaram o mundo fossem adotadas, se hoje fossem adotadas as medidas dos princípios bíblicos como regra de higiene e conduta, praticamente não haveriam pestes, moléstias e epidemias no nosso meio. Eu afirmo isso categoricamente. Nós temos nesse livro aqui, antiquado para muitos, regras detalhadas de higiene pessoal e de higiene coletiva, de conduta, regras detalhadas. Numa época em que não havia microscópio, numa época em que não haviam laboratórios e que não se sabia assim categoricamente da existência de micro-organismos que poderiam causar esses males. Mas Deus, ou sei lá, uma coincidência, alguma coisa, uma ideia maluca da cabeça de Moisés, talvez, fez com que, redigiu e fez com que o povo obedecesse regulamentos que praticamente evitaram, praticamente fizeram com que aquele povo evitasse pragas e moléstias no meio deles. Eu vou mostrar aqui algumas leis e alguns mandamentos e algumas passagens das Escrituras que são impressionantes a respeito desse assunto, da questão da higiene e da questão de se evitar epidemias e pandemias. Nós sabemos que na lei de Moisés, no Pentateuco, há passagens, capítulos inteiros detalhando acerca de animais impuros, considerados impuros ou puros, segundo a lei de Moisés, em que o povo poderia consumir ou não. Por exemplo, em Levítico capítulo 11, você pode abrir todos esses textos que eu vou falar para você. Em Levítico capítulo 11 inteiro, o capítulo 11 inteiro, e Deuteronômio capítulo 14 inteiro, detalha animais que poderiam ser consumidos e animais que não deveriam ser consumidos e que são classificados como impuros, nós cristãos temos o costume de somente absorver o sentido conotativo da expressão impuro,
né, o sentido figurado, que seria uma coisa no sentido de um animal pecaminoso, que seu consumo seria pecaminoso, mas somente muitas vezes nós só vemos esse prisma, só essa ótica, né, esse ângulo de visão, mas nós nos esquecemos do sentido literal dessa expressão, que os animais eram impuros no sentido de serem sujos, impróprios para o alimento. E nós sabemos que todas, ou a maioria, a grande maioria dessas pandemias e epidemias, desses vírus e bactérias, chegaram à civilização, passaram para os seres humanos através de animais, ou através do consumo desses animais, ou através de relacionamentos impróprios com esses animais que nós vamos detalhar aqui. O capítulo 11 de Levítico, no seu versículo 11, ele é muito claro quando ele diz: ser-vos-ão, pois, por abominação da sua carne não comereis, e abominareis o seu cadáver, acerca desses animais impuros, impróprios para o consumo e até mesmo para o contato, a convivência do povo de Israel com esses animais. E dentre esses animais estava aí o morcego citado em Levítico capítulo 11, versículo 19 e Deuteronômio capítulo 14, versículo 18. O versículo 19, capítulo 11 de Levítico diz assim, abre aspas, e a cegonha e a garça, segundo a sua espécie, e a polpa e o morcego, fecha aspas. O morcego estava na relação de animais que não deveriam ser consumidos. E nós sabemos muito bem que, vamos falar aqui o português claro, nós estamos passando por essa situação que estamos passando agora porque um cara lá na China resolveu comer um morcego. E esses animais eram impuros e Deus deu essa lei porque Deus sabia muito bem, porque Ele é o Criador de todas as coisas, até dos micro-organismos, das células, das bactérias, dos vírus. Deus sabia muito bem que esses animais eram carregados de micro-organismos, de vírus, de bactérias que são nocivos e eram nocivos também naquela época para os seres humanos. E aí nós vemos o cuidado e o carinho de Deus para com o seu povo. Muitas pessoas veem essas passagens das Escrituras e acham os regulamentos, os mandamentos meio encabidos, né? Meio sem noção ou sem sentido, mas analisando profundamente nós vemos que Deus sabe o que Ele está falando, Deus sabe o que Ele está fazendo. Inclusive nesses textos, as pessoas que entravam em contato com esses animais deveriam se banhar, esses animais impuros, era exigido pela lei de Deus, pela lei de Moisés, que as pessoas deveriam se banhar, lavar as suas vestes e qualquer outro objeto ou coisa que tivesse entrado em contato com esses animais impuros. Além disso, a pessoa deveria ser considerada como imunda. Imunda não só no sentido de ter pecado, de ter desobedecido à lei de Deus. Sim, esse sentido também. Mas principalmente no sentido dela estar contaminada, estar, em tese contaminada, porque entrou em contato com um animal que tem esses vírus, essas bactérias, e a pessoa era afastada do convívio do povo de Israel naquela época. Então a pessoa era considerada como imunda durante um dia inteiro, imundo até a tarde será. E ela ficava, em quarentena, ficava em observação. O sacerdote observava para ver se não ia acontecer nada, se não ia surgir nenhuma enfermidade nela, nenhuma coisa, nenhuma doença. Não só ela ficava isolada, mas também as suas roupas, mesmo depois de lavadas, suas roupas, seus objetos, seus utensílios que tivesse entrado em contato com o animal ou entrado em contato com ela direto após o contato dessa pessoa com o animal impuro, com o animal contaminado. O versículo 25 de Levítico capítulo 11 diz: qualquer que levar os seus cadáveres lavará suas vestes e será imundo até a tarde. Até mesmo com o cadáver desses animais, esses animais mortos, a pessoa que entrasse em contato direto com esses animais, elas eram consideradas imundas, deveriam ser apartadas e ficar em vigilância e inspeção pelo sacerdote. Até os animais puros, considerados como puros, os animais que podiam ser consumidos e oferecidos em sacrifício no tempo da lei, no tempo do tabernáculo, até mesmo esses animais, quando ficavam doentes, quando adoeciam, deveriam ser apartados dos demais. Os israelitas não deveriam ter contato com animais mortos,
O verso 39 é muito claro quando diz, no capítulo 11 de Levítico, abre aspas, e se morrer algum dos animais que vos servem de mantimento, quem tocar no seu cadáver será imundo até a tarde. Está no verso 39. Em Êxodo capítulo 22, verso 31 diz que a carne despedaçada por feras, ou que fosse despedaçada por algum motivo, por alguma razão, num campo, ela deveria ser evitada, ou deveria ser enterrada, deveria ser tirada dali. Não deveria haver contato de seres humanos diretamente com animais adoecidos ou com animais mortos, despedaçados no campo. Os animais que ficavam doentes, eles deveriam ser apartados dos demais animais e não deveria ser consumido, apartado do convívio dos seres humanos. A Arca de Noé, que colocamos como título desse vídeo aqui, ela tem lições a nos dizer. Numa época em que há tantas autoridades, há universidades, há infectologistas, epidemiologistas, pessoas defendendo diversas teses, mas o principal que a palavra de Deus diz é impressionante que muitas nações não cumprem e as autoridades não se atentam para o que Deus diz a respeito das epidemias e a respeito das pandemias, o cuidado, o zelo que Deus tem na sua palavra para com o seu povo em relação às enfermidades e às doenças. A Arca de Noé, por exemplo, Noé é instruído por Deus a separar os animais puros dos impuros, já naquela época, que ainda não havia lei de Moisés. Noé muito antes, naquele tempo remoto. Deus orienta ele a separar os animais puros, animais domésticos, animais de consumo, dos animais que eram selvagens, animais que eram impróprios para o consumo, como determinadas aves, répteis e etc. E esses animais eram, como você pode ver na imagem, eles eram colocados na arca e eram divididos por espécie. Isso está em Gênesis capítulo 7. Você pode abrir a sua Bíblia lá e ler em Gênesis capítulo 7. Eles eram divididos entre animais puros e animais impuros. Eles não deveriam se misturar. E as espécies eram separadas também e não deveriam se misturar. Por que isso? Por que Deus ordenou isso? E por que Noé fez dessa forma? Porque se um animal com esse tipo de vírus, com esses vírus ou com essas bactérias que sempre existiram na natureza e sempre estão em mutação, em constante adaptação ou readaptação, entrassem em contato com animais que eram utilizados para consumo, esses vírus passariam para os animais domésticos, os animais de consumo e passariam, obviamente, consequentemente, para os seres humanos. Então, se esses pequenos detalhes fossem observados, grandes males, grandes tragédias seriam evitadas. Um outro aspecto na lei de Moisés também é a questão da relação sexual com animais. A Bíblia é muito clara. A proibição de relacionamentos sexuais com animais era uma proibição sob pena de morte. Em Êxodo 22, versículo 19, diz: todo aquele que se deitar com um animal certamente morrerá. As pessoas que tinham esse tipo de relacionamento com o animal, elas eram mortas, eram exterminadas, eram sentenciadas à morte. E às vezes a gente tem isso como algo muito severo, algo muito... Eu não estou falando que a gente vai matar as pessoas que fazem isso hoje. Eu não estou dizendo isso. Nós estamos no tempo da graça, no perdão, no tempo do perdão, mas perceba o princípio por trás desses regulamentos, desses mandamentos. Deus tinha em vista não só proteger o seu povo do pecado, de separar para si um povo santo, mas também manter a sobrevivência do seu povo. Então, as pessoas que têm esse tipo de relacionamento, é fato. A maioria das pandemias e epidemias foram disseminadas, foram espalhadas através ou do consumo desses animais que eram impuros, que são impuros até hoje, ou o relacionamento inadequado, inclusive o relacionamento sexual com esses tipos de animais ou com qualquer animal. Na Bíblia, nesse livro antiquado, que muitos dos intelectuais desconsideram, muitos dos especialistas desconsideram, um livro tosco, um livro antiquado, há leis, regulamentos específicos e detalhados sobre o preparo de animais puros para o abate, seja para sacrifício, seja para o sacrifício no culto, no caso naquela época, ou seja para o consumo.
as pessoas deveriam seguir uma série de regras religiosas e de higiene. Isso está em Levítico capítulo 22, versículo 17. Eu vou falando os textos e você vai abrindo para conferir. Você vai lendo, vai pausando o vídeo e vai lendo para você conferir. São tantas leis, né? Havia lei até sobre o armazenamento de comida, de carne. A carne não deveria ser armazenada durante muito tempo, deveria ser consumida. Isso está em Levítico 22, versículo 30. A proibição do consumo de sangue e da espécie de canibalismo, em Levítico 17, capítulo 17, do versículo 10 ao 16. Muita gente tem como, né, o que tem a ver isso, né? Essa lei de não consumir sangue. Muita gente tem essas leis como leis toscas. Que sentido tem? Mas Deus sabia muito bem que o sangue é um veículo de contaminação muito eficaz. Não só, nós sabemos que a Bíblia deixa enfático que Deus fala que o sangue tem uma simbologia da vida, mas além da simbologia tem essa questão da contaminação e das doenças. Então eu reitero e reafirmo categoricamente: a maior parte das epidemias e pandemias vieram de contato de seres humanos com animais selvagens de forma equivocada. Seja os ratos, a pulga do rato, né, que transmitia a bactéria, né, a doença da peste negra, também conhecida como a peste bubônica, que dizimou 1/3 da Europa no século XIV. Insetos, o contato de seres humanos com insetos, o consumo desses insetos, moscas, mosquitos, larvas, caramujos, alguns mamíferos como macacos, camelos, dromedários, aves como morcegos, como pombos. A gente vai nas grandes capitais, e a gente vê nas praças, nos locais públicos, aquela multidão de pombos defecando por tudo que é lado. E as pessoas jogando milho, as pessoas achando bonito, né? Esses animais que a Bíblia fala que são animais impuros, nesse sentido de serem animais que são carregados de vírus, de bactérias que são nocivos. O pombo, se eu não me engano, o pombo transmite inúmeras doenças. A fezes do pombo, o pombo transmite, a pulga do pombo transmite inúmeras doenças. Bactérias que podem levar à cegueira, a doenças respiratórias e até a morte. Assim como o morcego, as fezes do morcego, algumas espécies de morcego, como essa espécie que tem o coronavírus e transmitiu para alguns mamíferos e transmitiu para os seres humanos, e agora estamos nessa situação. Na Bíblia, ainda há leis acerca de doenças contagiosas, como por exemplo, a lei acerca da lepra, a lei acerca das feridas, a lei acerca dos tumores e a lei acerca dos fluxos de sangue ou das doenças que têm uma manifestação de hemorragia. Isso está em Levítico capítulo 13 inteiro, Levítico capítulo 14 inteiro, e há leis específicas de como as pessoas deveriam ser separadas das demais, ficando em isolamento, deveriam ser observadas por sacerdotes, elas deveriam ser observadas pelos sacerdotes, e os sacerdotes acompanhavam a evolução da doença. Isso está em Números capítulo 5, do versículo 1 ao 10. Elas eram inspecionadas, eram afastadas das demais e ficavam ali sob inspeção diária dos sacerdotes, para depois de serem curadas, elas serem reintegradas à sociedade naquela época. Até mesmo as casas onde essas pessoas moravam eram isoladas, e se aparecesse alguma espécie de praga na casa, ela permanecia isolada. E se permanecesse a praga, mesmo após o isolamento, a casa poderia até mesmo ser demolida. Isso está em Levítico capítulo 14. Imundícias está em Levítico capítulo 15. Imundícias do homem, imundícias da mulher, doenças genitais. Há leis acerca da limpeza e da higienização de partes íntimas. Veja, esse livro tão antiquado, se fosse seguido, quantos males poderiam ser evitados? Doenças, epidemias, doenças sexualmente transmissíveis, AIDS, hepatite C, HPV e tantas outras doenças. Em Levítico capítulo 12 há inclusive leis acerca do parto e de procedimentos ali daquela época, né, que podemos chamar ali de quase cirúrgicos ali. Então haviam procedimentos que deveriam ser observados antes, durante e depois do parto. Na Bíblia, no Antigo Testamento, há leis
específicas e detalhadas acerca da higiene pessoal e da higiene coletiva. Por exemplo, leis acerca do banho e da purificação, como as pessoas deveriam se banhar, como deveriam se purificar, a limpeza e a purificação de objetos, de utensílios, de pratos, de talheres, leis acerca do método de contato e do sepultamento de cadáveres, como os cadáveres deveriam ser manejados, como deveriam ser sepultados. Leis acerca do cuidado de pessoas feridas ou acidentadas, isso está em Deuteronômio capítulo 23, né? Pessoas que se acidentavam e haviam ou em uma guerra, em uma briga ou em alguma situação, pessoas com feridas abertas, como deveriam ser separadas das demais, como deveriam ser tratadas, como deveriam ser isoladas. Tudo isso está previsto nesse livro antiquado. Leis acerca até mesmo de como tratar o esgoto na época, né? As fezes, como deveriam ser tratadas as fezes humanas e de animais. Olha que texto interessante em Deuteronômio capítulo 23, versículo 13 e 14. E entre as tuas armas terás uma pá, e será que quando estiveres assentado fora, então com ela cavarás, e virando-te, cobrirás o que defecaste. Porque o Senhor teu Deus anda no meio do teu arraial para te livrar, e entregar a ti os teus inimigos, pelo que o teu arraial será santo, para que ele não veja coisa feia em ti e se aparte de ti. Então, veja, havia uma lei que todos os homens, todas as pessoas, além das suas armas, eles deveriam ter uma pá específica. Essa pá não deveria ser usada para mais nada, ela deveria ser unicamente usada para o recolhimento das fezes e para serem enterradas. Então veja só. Veja que coisa extraordinária. Leis acerca dos casamentos ilícitos e das práticas sexuais ilícitas, está em Levítico capítulo 18, do versículo 1 ao 30. Leis estas que, se fossem cumpridas, extirpariam quase que completamente as epidemias e as doenças sexualmente transmissíveis. Havia leis para a questão da união sexual com animais, como já dissemos aqui. Vou destacar um texto de Levítico capítulo 18, versículo 23 ao 25, que diz: nem te deitarás com o animal, para te contaminares com ele. Nem a mulher se porá perante o animal para juntar-se com ele. Confusão é. Com nenhuma destas coisas vos contamineis, porque com todas essas coisas se contaminaram as nações que eu expulso de diante de vós. Por isso a terra está contaminada, e eu visito a sua iniquidade, e a terra vomita os seus moradores. É inacreditável que em pleno século XXI, nós agora no ano de 2020, ainda toleramos sociedades, países, culturas que praticam casamentos celebrado na igreja, celebrado em templos entre seres humanos e animais. É um absurdo, é um absurdo. É impossível que nós, nesse período, toleramos países que consumam determinados tipos de animais que nós sabemos muito bem que são impuros, no sentido de estarem carregados de micro-organismos nocivos para os seres humanos. É impossível que nós toleramos ainda países, nações que convivem com animais das maneiras mais... convivem no dia a dia com animais que são sujos. Países como a Índia, onde tem o templo dos ratos, e os ratos sobem em cima das pessoas. Eu vou colocar umas imagens aí. Os ratos sobem em cima das pessoas, defecam, urinam em cima das pessoas. As pessoas tomam leite, se alimentam na mesma tigela que os ratos se alimentam. Há algum tempo atrás, apareceu nas noticiários, apareceu na Rede Globo, duas vacas lá numa montanha na Índia, as pessoas se colocando debaixo dessas vacas e deixando as vacas defecarem e urinarem sobre as pessoas. E sob o pretexto, ou por um pretexto, de que esses animais eram divindades e que as suas fezes eram santas e curavam as pessoas. A OMS, a Organização Mundial da Saúde, deveria observar essas coisas. É impossível que nós, nesse período, nesse século XXI, século tão avançado, nós temos práticas tão asquerosas e imundas que fazem esparramar essas inúmeras enfermidades e doenças. A maior medida que deveria ser tomada daqui por diante, e nós sabemos que não serão tomadas, essas organizações mundiais aí de saúde, etc., as grandes nações, as grandes organizações
punirem e aplicarem sanções severas sobre países, sobre culturas, sobre sociedades que fazem essas práticas. Não é possível um negócio desse, né? Agora, essas entidades perseguem a sociedade comum, a sociedade cristã sofre com isso. Onde estão os ateus? Onde estão os ateus que condenam essas religiões? Cadê? O alvo principal dos ateus são os cristãos. É uma religião pacífica, uma religião que prega a paz, que prega o amor. Por que eles não atacam essas religiões? Por que os ateus não atacam essas religiões? Essas religiões que pregam que seres humanos podem se relacionar e se casar e ter relacionamento sexual com animais. Religiões que permitem, culturas que permitem o consumo desses tipos de animais nojentos e asquerosos, cheios de vírus, cheios de bactérias. E por fim eu encerro com um texto de Levítico capítulo 18, do versículo 27 ao 30, que diz: porque todas estas abominações fizeram os homens desta terra, que nela estavam antes de vós, e a terra foi contaminada, para que a terra não vos vomite, havendo-a contaminado, como vomitou a nação que nela estava antes de vós. Porém, qualquer que fizer alguma dessas abominações, sim, aqueles que as fizerem serão extirpados do seu povo. Portanto, guardareis o meu mandamento, não fazendo nenhuma das práticas abomináveis que se fizeram antes de vós, e não vos contaminareis com elas. Eu sou o Senhor vosso Deus. Então perceba quantos textos nós trouxemos aqui, quantos textos eu trouxe aqui. Perceba que se esses princípios, você pode não acreditar na Bíblia, pode não acreditar no cristianismo, tudo bem, mas se pelo menos esses princípios fossem observados, praticamente todas as pragas e todas as epidemias, todas as pandemias da história da humanidade, elas não teriam tido tanto efeito como tiveram, não haveriam inúmeras mortes, né? Como houve e como está havendo por causa de um vírus que nós sabemos muito bem que surgiu lá na China, vamos dar nome aos bois, surgiu lá na China, onde um grupo de pessoas, onde uma cultura apoia o consumo e a convivência desses animais junto, animais domésticos com animais sujos, com animais impuros. A pessoa entra lá nos mercados lá e compra um cachorrinho para ficar na casa dela e ao mesmo tempo ela come esse cachorro, um cachorrinho está ali na gaiola ali sendo vendido para uso doméstico, mas junto ao mesmo tempo com um morcego para ser comido ali. A gente sabe muito bem que eles come barata, come gafanhoto, come morcego, come cachorro, gato. Se nós queremos de fato nos ver livres de pandemias, de epidemias, temos que seguir os princípios da palavra de Deus. Deus não erra. Deus não erra. Nunca se tornou tão evidente a sabedoria de Deus na sua palavra. Amém? Deus abençoe vocês em nome de Jesus.